Quando o líder perde a clareza, o time perde o rumo. Essa é a frase que define muito bem a nossa missão de hoje. É uma frase de impacto, com certeza. Demais. E é com essa energia que a gente começa mais um mergulho profundo nas páginas de um material, fascinante. O livro Liderança com Clareza, escrito pelo Cris Acosta. Um material riquíssimo. Sim. Para quem não conhece, o Cris Acosta é um mentor de líderes super renomado, com décadas de experiência no desenvolvimento de equipes e gestão corporativa. E o objetivo central desse nosso mergulho de hoje é extrair as maiores pepitas de ouro dessa obra. A gente quer entender uma premissa que à primeira vista parece muito simples, mas que na prática vira o jogo de quem está no comando. A tese dele é que o caos externo que tantas pessoas em posições de liderança enfrentam diariamente... Na verdade, é um reflexo direto da desorganização interna. Exatamente isso. E convenhamos, né? A liderança moderna virou quase um sinônimo de exaustão constante. Infelizmente virou a regra, não a exceção. Pois é. Parece que estar à frente de um time se tornou um exercício infinito de apagar incêndios, de sobreviver àquela próxima reunião que poderia ter sido só um e-mail, ou tentar dar conta daquela avalanche de mensagens no grupo da empresa às 11 da noite. Nossa, sim. Essa é a realidade de muitos que estão nos escutando agora. Então, hoje a gente vai investigar os benefícios práticos que o método desse mentor traz para o sucesso de quem está ali na linha de frente e precisa urgentemente sair desse modo de sobrevivência, sabe? Essa é uma excelente definição do cenário atual. E olha, a genialidade da premissa que o Cris Acosta traz para a mesa reside justamente em mudar o foco de onde o problema realmente começa. Como assim? É que geralmente, quando o esgotamento bate, a primeira tentativa de qualquer profissional é tentar arrumar a casa do lado de fora. A pessoa vai lá e tenta organizar a agenda, compra um software novo de gestão de tarefas. Assina uns 3 aplicativos diferentes de produtividade, né? Exato. Tenta melhorar os processos, otimizar a comunicação da equipe. É sempre uma tentativa de controlar o ambiente externo. Mas o mentor traz uma visão muito perspicaz, baseada em anos de observação. Ele diz que a clareza não nasce do controle do que está fora. Ela nasce fundamentalmente do autoconhecimento. Interessante. Aquele caos, aquele ruído constante que drena a energia de quem tenta liderar, não começa no escritório, não começa nas planilhas ou naquelas metas absurdas que a diretoria impôs. Ele começa dentro da mente. É o conflito interno transbordando, então. Precisamente. Começa exatamente quando a cabeça pensa uma coisa, o coração sente outra e o corpo apenas reage, no puro piloto automático. A grande virada desse livro é mostrar que o sucesso prático e sustentável de um líder depende da sua capacidade de estruturar o próprio eixo interno, antes de tentar estruturar o mundo ao redor. Certo, vamos destrinchar isso, porque já levanta um ponto muito forte logo de cara. Muitas pessoas que lideram equipes hoje confundem movimento com progresso. O tempo todo. Estão sempre tomando decisões rápidas, correndo pelos corredores, participando de reuniões estratégicas enquanto engolem um sanduíche na frente do notebook. Existe essa sensação de estar sempre a 120 por hora. Mas girando em falso. Isso. Quando se olha para o impacto real, raramente essas pessoas estão indo numa direção clara. É quase um paradoxo do controle, sabe? Tenta-se abraçar o mundo inteiro e o resultado acaba sendo esmagado por ele. Exato. O livro descreve esse paradoxo de uma forma brilhante, com uma metáfora muito visual. O Cris Acosta diz que o controle excessivo é como tentar segurar a água nas mãos. Nossa, perfeita imagem. Né? Quanto mais força se aplica, quanto mais a pessoa aperta as mãos na esperança de reter o líquido ali, menos água de fato sobra. Ela simplesmente escorre pelos dedos. E segundo o mentor, esse caos todo tem 3 origens invisíveis que corroem o dia a dia de quem lidera. E quais são? A primeira delas é a falta de presença. Isso significa estar de corpo presente numa conversa de feedback, por exemplo, mas com a mente já lá na frente, tentando resolver a próxima urgência que vai estourar daqui a 2 horas. A pessoa tá ali, mas não tá. Exato. A segunda origem é a falta de propósito, que é aquele momento em que o esforço vira apenas uma sobrevivência diária. A pessoa bate ponto, cumpre meta, mas sem um porquê bem definido. E a terceira, que talvez seja mais ignorada no mundo corporativo, é a falta de pausa.
Opa, peraí. Falar em pausa no mundo corporativo muitas vezes soa como um pecado mortal, né? Soa, mas é vital. Porque existe toda aquela cultura tóxica de que o líder de sucesso é aquele que dorme 4 horas por noite, que responde e-mail de madrugada. Como é que o livro defende essa ideia da pausa sem parecer que está apenas sugerindo, sei lá, tirar férias no meio de uma crise na empresa? É uma ótima provocação. E o livro deixa muito claro que existe uma confusão enorme entre pausa e preguiça. Ou entre pausa e negligência. O Cris Acosta defende que a ausência de pausas estratégicas cria uma verdadeira intoxicação mental. É biológico mesmo. O cérebro não consegue digerir o volume de informações e a carga de emoções de um dia intenso sem esses respiros. Fica sobrecarregado. Completamente. E o resultado dessa falta de digestão mental são decisões tomadas no calor do estresse. O gestor que não faz pausas, ele não analisa, ele apenas rebate os problemas como se estivesse na frente daquelas máquinas de atirar bolas de tênis. Só rebatendo sem mirar para lugar nenhum. Isso, e o benefício prático de entender e mudar isso é gigantesco para o sucesso do líder. O simples ato de reconhecer essa reatividade já começa a mudar o jogo. Ao invés de reagir no susto a cada notificação de celular, quem lidera aprende a criar um espaço de respiro para responder de forma consciente e estratégica. O que nos leva à questão de como colocar isso em prática, né? Porque a teoria do não reage a responda é muito linda, mas quando a pessoa está ali no olho do furacão com um cliente enorme ameaçando cancelar o contrato, a teoria voa pela janela. Ah, sem dúvida, o instinto fala mais alto. E é justamente para criar esse espaço entre o estímulo e a resposta que o livro oferece ferramentas muito aplicáveis. A primeira grande ferramenta que o autor apresenta serve para diagnosticar onde, de fato, o sistema do indivíduo está falhando. É o que ele chama de roda da consciência. Essa ferramenta é excelente. O que é fascinante sobre a roda da consciência é como ela adapta um conceito clássico de desenvolvimento pessoal para a realidade dura da liderança executiva. Ela divide a vida da pessoa em 8 áreas interligadas: corpo, emoção, mente, propósito, relações, finanças, tempo e propulsão. 8 fatias de uma pizza. Isso, imagina uma pizza. A ideia é que o líder reserve um momento de honestidade brutal com ele mesmo e dê uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas fatias, avaliando o nível atual de satisfação ou de equilíbrio. Agora, o pulo do gato não é apenas o exercício numérico de dar notas. É o que a pessoa vê depois que dá as notas. Exato. O verdadeiro benefício prático é o choque de realidade visual que ela proporciona. Porque na maioria das vezes, quem faz esse exercício percebe que a roda não tem a menor condição de girar. Ela está completamente torta. Imagina a situação. A pessoa ganha muito bem, bate todas as metas comerciais, então a nota de finanças é um 9 ou um 10. Mas a nota de corpo ou emoção está amargando um 2. Pois é. A pessoa não dorme, vive à base de café e calmante. Esse mapa visual mostra de forma inegável que o que rouba a clareza e a eficácia de um líder nem sempre é a falta de horas no dia ou a falta de orçamento no departamento. O que drena a capacidade de liderar, na verdade, é o desequilíbrio profundo do próprio sistema de quem está no comando. É a própria fundação que está rachada. Se as engrenagens da saúde física ou do controle emocional estão enferrujadas, isso é um alerta vermelho piscando no painel. Significa que aquela pessoa está tentando liderar toda uma corporação ou uma equipe super complexa, mas não está conseguindo liderar a si mesma. E como qualquer máquina, se uma engrenagem vital trava, o sistema inteiro entra em colapso mais cedo ou mais tarde. É um diagnóstico que tira as desculpas. Impede que a pessoa continue culpando exclusivamente a cultura da empresa ou o excesso de trabalho pelo seu esgotamento diário. A responsabilidade volta para a mão dela. Cai a ficha de que a raiz do problema está muito mais próxima do que se imaginava, né? E uma vez que esse diagnóstico é feito e a pessoa enxerga o nível do desequilíbrio, a mente sobrecarregada naturalmente pede por um alívio. E aí o Cris Acosta traz uma prática que eu achei muito curiosa para o contexto corporativo, que é o diário da clareza. O famoso diário. Mas fazendo o papel de advogado do diabo aqui. Se a pessoa já está sem tempo até para almoçar, se a nota de tempo lá na roda da consciência foi baixíssima, como convencer um executivo a sentar e escrever num diário? Parece um contrassenso pedir mais uma tarefa para quem já está se afogando em tarefas. Essa é a objeção clássica. E o autor aborda isso de frente, viu?
A metáfora que ele usa ajuda muito a entender a urgência dessa ferramenta. Imagina a mente de um líder exausto como uma sala gigantesca com milhares de papéis super importantes jogados pelo chão, voando com o vento. Aquela ventania de pensamentos. A sala precisa ser gerenciada para dar ordem a esses caos. Do mesmo jeito que o líder precisa se organizar para conseguir colocar o ano sem, por exemplo, 1.000 milhões de dólares no caixa, a mente precisa de um acompanhamento profissional para ser paciente nessa construção e fazer com que essa sobrecarga passe e a pessoa fique efetivamente livre das pastas. Isso. Tem preocupações sobre o fluxo de caixa, ideias soltas para uma campanha de marketing, conversas difíceis com funcionários que precisam acontecer, o aniversário do filho que não pode ser esquecido. Fica tudo espalhado e misturado. O Diário da Clareza não é um convite para escrever memórias poéticas sobre o seu dia. É uma ferramenta tática de organização mental. É o momento de organizar os papéis. Exatamente. É o momento de fechar a janela daquela sala, parar o vento, recolher os papéis do chão e colocar cada um na sua devida pasta. Uma verdadeira faxina mental. Precisamente. E a beleza do método do Cris Acosta é que ele não exige uma hora de contemplação zen. O processo leva, no máximo, 15 minutos diários e é dividido em 3 passos hiperfocados. E quais são os passos? O primeiro passo é descarregar. É o ato de tirar tudo que está causando ruído na cabeça e colocar no papel. Sem filtros, literalmente esvaziar o cérebro de preocupações e pendências. O segundo passo é destilar. É olhar para aquela bagunça que você descarregou e usar o senso crítico para encontrar o que é essencial, separando o ruído puro das prioridades reais que exigem alguma ação. Certo. E o último? O terceiro passo é sentir e agradecer. É um breve fechamento que encora a emoção da pessoa no presente, reconhecendo pelo menos uma coisa que funcionou naquele dia. O benefício prático imediato disso para o sucesso do líder é liberar espaço físico no cérebro. É como limpar a memória RAM de um computador que está travando, sabe? Faz todo sentido. Ao invés de ficar gastando energia mental apenas para não esquecer dos problemas, a pessoa documenta tudo num lugar seguro e libera a mente para, de fato, resolver os problemas com clareza. E já que a gente tocou nesse ponto de ancorar no presente, o livro avança para uma ferramenta que ataca diretamente aquele estado zumbi que muitos de nós conhecemos bem. Nossa, o estado zumbi é o pior. Aquela sensação de estar numa reunião, balançando a cabeça, concordando, mas com a cabeça em outro planeta. O Cris Acosta propõe o espelho da presença, e o mais surpreendente dessa ferramenta é a duração dela. São apenas 2 minutos. O ritual é muito direto. Pare, observe e agradeça. Novamente, a mente cética de quem lidera pode pensar se 2 minutos de pausa vão realmente resolver o caos de uma segunda-feira. Muita gente duvida que algo tão rápido funcione. Como uma intervenção tão curta pode ter um impacto tão profundo em rotinas que são extremamente caóticas? A simplicidade extrema é justamente o que torna a ferramenta imune à desculpa da falta de tempo. Não tem como dizer que você não tem 2 minutos no dia. E para entender por que funciona, a gente precisa entender o que a falta de presença causa na liderança. O efeito dominó negativo. Isso. A ausência de presença gera lideranças puramente mecânicas. São profissionais que falam sem escutar o outro, que dão diretrizes sem ler o clima da sala, que decidem as coisas sem avaliar como a equipe está absorvendo a mudança. O espelho da presença atua como um freio de mão de emergência, uma quebra brusca desse padrão mecânico. Dá um choque no sistema para a pessoa acordar. Exato. Imagina a situação prática. Antes de entrar numa reunião de conselho que promete ser muito tensa, ou antes de chamar um colaborador para uma correção de rota difícil, a pessoa tira literalmente as mãos do teclado. Por 2 minutos ela pausa, observa a própria respiração, nota se os ombros estão tensos, percebe o ambiente ao redor e encontra algo rápido para agradecer mentalmente, o que quimicamente ajuda a baixar os níveis de cortisol no sangue. É uma mudança de fisiologia pura. Muda o estado mental e o corpo responde na hora. Na prática corporativa, o que acontece depois desses 2 minutos é visível a olho nu.
Quando a pessoa entra na reunião, a voz sai mais firme, não sai acelerada pela ansiedade. As palavras escolhidas se tornam mais precisas e muito mais empáticas. A pessoa ganha uma autoridade natural, né? Com certeza, um líder que pratica e cultiva a presença contínua não precisa levantar o tom de voz para ser ouvido ou respeitado. Ele se torna uma âncora invisível na sala. A calma dele acaba estabilizando os ânimos exaltados de todo o ambiente. O benefício prático é a construção de uma confiança imediata e muito sólida com a equipe. Isso nos leva a uma reflexão fantástica. Com a memória RAM limpa lá pelo diário e a pessoa ancorada no momento presente, a máquina está pronta para rodar em alta performance. Mas rodar para onde? Sem uma direção, estar presente e organizado só significa que a pessoa está confortavelmente perdida. Exatamente. Sem bússola, não adianta ter o melhor navio. E aqui é que a coisa fica realmente interessante no método dele. É aí que entra o mapa do propósito. Porque é muito comum as empresas tratarem o propósito como aquela frase motivacional, meio genérica, que fica pintada na parede da recepção e que na prática ninguém lê. Mas o mentor não vai por esse caminho romântico, né? Ele propõe algo muito mais prático e estrutural. De jeito nenhum. Se a gente conectar a visão do autor com o cenário corporativo maior, fica muito evidente porque a falta de propósito no nível individual gera tanto caos e tanta exaustão. Sem um propósito claro, sem essa bússola interna, qualquer urgência que pipoque, qualquer e-mail que apareça na caixa de entrada, parece ser a missão mais importante do universo. A pessoa vira refém das demandas dos outros. Que foram impostas lá de cima, correndo enlouquecidamente atrás de números que, no fundo, não significam nada para ela. É um ciclo de esvaziamento brutal. E como o mapa do propósito resolve isso na prática? Para quem está preso nessa roda do hamster. Ele traz o líder de volta para a intersecção de 3 realidades muito concretas que precisam estar alinhadas. O livro pede para a pessoa mapear e cruzar 3 coisas. Primeiro, o que ela realmente ama fazer. Segundo, o que ela faz excepcionalmente bem, os talentos dela. E terceiro, o que o mundo ou o mercado ou a própria empresa realmente precisa e valoriza. É juntar a paixão, a habilidade e a demanda. Exato. Quando a pessoa encontra a união de paixão, talento e impacto mercadológico, ela constrói um propósito blindado. O grande benefício estratégico aqui para a carreira da pessoa é a clareza visceral na hora de tomar decisões. Facilita enormemente dizer sim para os projetos que estão alinhados com esse mapa e ter a coragem de dizer não para o que é apenas distração disfarçado de oportunidade. O não fica muito mais fácil quando você sabe para onde está indo. Com certeza. Além disso, um líder que trabalha guiado por um propósito verdadeiro mantém a equipe inspirada através da coerência inabalável das suas ações no dia a dia e não por causa de discursos vazios em festas de fim de ano da firma. É a velha e boa diferença entre liderar por meio de pressão e liderar por inspiração. A equipe percebe de longe quando quem está na frente sabe o que está fazendo e sabe por que está fazendo aquilo. Percebe na hora. A energia é outra. Só que, vamos ser realistas aqui. Mesmo com um diário, com presença e com muito propósito mapeado, a pressão do mercado capitalista acontece. As crises chegam sem avisar. Um fornecedor essencial quebra do nada. Um sistema de TI importante sai do ar bem no meio de um fechamento de mês. É nessas horas de crise aguda que a panela de pressão ameaça estourar de vez. E estoura mesmo se não tiver controle. E para lidar com essa ebulição inevitável, o Cris Acosta apresenta o termômetro emocional. A dinâmica dessa ferramenta é muito interessante. Funciona como uma escala simples de 0 a 10, onde o 0 é aquele estado de calma total dos monges tibetanos e o 10 é a explosão completa, aquele momento de bater a mão na mesa. Como isso impede o desastre na linha de frente? O ponto crucial dessa ferramenta é que o mentor não cai naquela armadilha tóxica de mandar o líder suprimir, esconder ou engolir as emoções negativas. Pelo contrário, a emoção reprimida é o que causa as piores doenças físicas e os piores climas organizacionais imagináveis. A proposta do termômetro emocional é criar o hábito de reconhecer as alterações no estado de ânimo antes que elas dominem a ação. É trazer para a consciência antes de agir. Isso.
é fazer medições mentais constantes ao longo do dia. Se, por exemplo, o líder abre um e-mail de um cliente com a palavra urgente no assunto, toda em maiúsculo, e percebe que o seu nível de estresse foi de um 3 para um 8 em apenas 5 segundos, ele precisa parar. O trabalho ali é identificar qual foi o gatilho real que elevou a temperatura dessa forma tão abrupta. Onde ela veio? Qual a raiz dela? E qual é o ganho direto para a performance dessa pessoa ao fazer isso? O benefício prático para o sucesso da liderança a longo prazo é simplesmente monumental. Sendo bem sincera, essa ferramenta salva carreiras. Nossa, forte isso. Mas é a pura verdade. Ela evita aquelas decisões impulsivas tomadas na base da raiva ou explosões em público que, em questão de poucos segundos, podem destruir anos de confiança e de respeito construídos junto à equipe e aos pares. Quando a pessoa se treina para monitorar o seu próprio termômetro, a emoção pesada deixa de ser um obstáculo que sabota o trabalho. Vira um dado, uma informação. Exato, ela se transforma numa bússola de alerta valiosíssima. Como se fosse uma luz vermelha acendendo no painel do carro, avisando que é hora de dar um passo para trás, beber um copo d'água e só depois de esfriar, falar ou decidir alguma coisa. É basicamente elevar o famoso concílio de mãe de contar até 10 a uma categoria de estratégia avançada de gestão de crises. Maravilhoso isso. Bom, até agora a gente estruturou a mente e a emoção de quem lidera. Mas ainda existe o trabalho prático, físico mesmo. As pilhas de demandas em cima da mesa que não param de chegar. As famosas pendências que se multiplicam. Pois é. O livro também ataca essa parte operacional com o que ele chama de radar de prioridades. Para quem já estuda gestão de tempo, o conceito base pode soar familiar, porque ele adapta aquele clássico quadrante que separa o que é urgente do que é importante. Ajuda a classificar as dezenas de demandas diárias em 4 caixas. O que deve ser executado agora, o que deve ser agendado, o que deve ser delegado para outra pessoa e a caixa mais polêmica de todas, o que deve ser simplesmente eliminado. Sendo um conceito que já é conhecido no mundo corporativo, o que o Cris Acosta traz de novo para fazer isso realmente funcionar na prática do líder? Essa é a grande questão que muita gente trava. Todo mundo conhece a matriz de urgência e importância, mas quase ninguém consegue aplicar de verdade no dia a dia. O que valida a força desse radar de prioridades dentro do método do Acosta é o reforço filosófico e comportamental que ele coloca por trás do quadro. A mudança de mentalidade, né? Exato. Ele insiste num conceito vital. Ter foco não é sobre ter a capacidade sobre-humana de fazer mais coisas em menos tempo. A ilusão de que a produtividade é zerar a caixa de entrada de e-mails todo dia é o que adoece os líderes modernos. Foco, na visão do autor, é ter a coragem de escolher o que realmente faz a diferença e abandonar o resto. Ter a coragem para não fazer alguma coisa. Isso é muito poderoso. Porque a dificuldade real de eliminar tarefas ou delegar não é a falta de método. É o medo de não estar no controle, ou o próprio ego de querer ser imprescindível para tudo dentro da empresa. Com certeza, o ego dita muita coisa ali. O benefício direto de operar através desse radar de prioridades, adotando essa nova mentalidade de desapego estratégico, é uma redução drástica nos níveis de ansiedade e de estresse daquele profissional. E isso não vem acompanhado de queda de performance, muito pelo contrário, viu? Acaba entregando mais resultado, né? Tem uma amplificação gigante nos resultados estratégicos. Quando o líder tem a coragem de delegar tudo aquilo que é urgente, mas não é estrategicamente importante para ele resolver, e mais ainda, tem a disciplina de eliminar, sem dó, aquelas tarefas que não agregam valor nenhum ao propósito que ele já mapeou, a mágica acontece. Ele para de atuar como o melhor bombeiro da empresa, que só sabe apagar os incêndios alheios, e volta a ocupar a cadeira que é de fato sua. A cadeira de estrategista. Isso, a cadeira de quem pensa no futuro do negócio e destrava o crescimento da equipe. É recuperar o poder sobre a própria agenda e o próprio tempo. E para garantir que toda essa engrenagem perfeita que a gente acabou de montar aqui continue funcionando semana após semana, chegamos ao ponto final do livro. Afinal, não adianta a pessoa ter uma semana de epifania, aplicar todos esses rituais lindamente e no mês seguinte voltar a comer fast food na frente da tela enquanto responde 100 e-mails ao mesmo tempo. O famoso voo de galinha. Exatamente. Para fechar o método e dar constância, existe a trilha do equilíbrio. Essa trilha foca na manutenção preventiva da máquina humana.
É prestar atenção sistemática em 3 pilares que são inegociáveis. O corpo, que é o que fornece energia vital para aguentar as pancadas da rotina, a mente, que precisa ser nutrida para manter o foco e a clareza afiados, e a emoção, que é a liga que sustenta a presença e a qualidade das conexões que esse líder tem com a sua equipe. Sim, é o compromisso diário com a sustentabilidade do próprio talento. Não adianta ser brilhante por um ano e quebrar no próximo. A síntese mais precisa e contundente de todo esse processo está numa frase do mentor no livro que merecia ser impressa e colocada num quadro na frente de todo gestor. Ele diz: não se trata de trabalhar mais, mas de trabalhar melhor e se preservar no processo. Fantástica essa frase, resume tudo. O grande trunfo ensinado pelo Cris Acosta ao longo de toda a obra é provar que um líder verdadeiramente equilibrado e sustentável inspira a sua equipe muito mais pelo exemplo silencioso da sua integridade e saúde mental do que por aquelas cobranças agressivas baseadas em planilhas de performance. Ao adotar essas práticas de forma consistente, previne-se o temido burnout. É exatamente a manutenção dessa trilha do equilíbrio que separa um líder comum que passa os dias na corda bamba do estresse rezando para sexta-feira chegar logo, de um líder de alta performance contínua, aquele profissional que consegue atravessar qualquer crise de mercado sem perder o próprio eixo, sem perder o próprio centro. Nessa nossa análise de hoje, a premissa de ouro do livro Liderança com Clareza é que tentar liderar controlando obsessivamente o mundo caótico e imprevisível ao redor é uma batalha perdida que só gera exaustão e adoecimento. Liderar com impacto real e longevidade é, antes de qualquer coisa, organizar a própria casa interna e agir no mundo a partir de um estado de consciência plena e intenção direcionada. É a mudança de reativo para intencional. Exato. E nós vimos aqui que o diagnóstico do desequilíbrio, a limpeza diária da mente, as pausas estratégicas para retomar a presença, a bússola do propósito, o gerenciamento dos gatilhos emocionais, o foco corajoso no que realmente importa e a sustentação ativa da própria saúde formam os degraus exatos para tirar qualquer profissional da lama da reatividade e guiá-lo para uma clareza inabalável. Foi um resumo brilhante e acho que é indispensável a gente lembrar as pessoas que estão nos escutando sobre o valor supremo da aplicação. A clareza da qual a gente tanto falou não é um destino final paradisíaco, não é um lugar onde a pessoa chega, senta e acha que o trabalho acabou, que está iluminada para sempre. É um exercício diário, né? Exatamente. Ela é uma prática deliberada e diária. Todo esse arsenal de conhecimento e de conceitos que a gente discutiu só adquire valor real para o sucesso da liderança quando é suado, testado e validado nas trincheiras das rotinas reais de trabalho. A grande vantagem do método construído por esse mentor é que não são filosofias inatingíveis, são comportamentos ajustáveis, são pequenos rituais de poucos minutos que cabem nas agendas mais lotadas do mundo e que provocam transformações drásticas na forma como essas pessoas trabalham e vivem. Sem dúvida, trata-se de pegar a boa teoria e transformar numa estratégia de sobrevivência, e então ir lapidando essa sobrevivência até que ela vire excelência pura. É ter a audácia de assumir definitivamente as rédeas não apenas das pessoas do seu departamento ou dos números da empresa, mas daquelas operações vitais que rodam silenciosamente dentro da nossa própria mente. O que nos deixa com um último ponto de inflexão. Eu queria deixar algo um pouco provocativo para continuar ecoando na cabeça de todo mundo que acompanhou a nossa análise até este momento. Manda ver. Se nós realmente compreendemos aqui que o estado emocional e mental de quem lidera é o que dita o tom, o ritmo, o nível de segurança e a direção para onde toda uma equipe caminha, pensem profundamente no seguinte cenário. Quais são as mensagens invisíveis, os recados silenciosos que a equipe de quem está nos escutando está absorvendo hoje, neste exato momento, a partir daquele caos não dito que ainda existe dentro de quem a comanda? Fica a reflexão de que, para arrumar a desordem crônica da empresa e ter a capacidade real de guiar outras pessoas rumo a um sucesso sustentável,
A primeiríssima porta que precisa, sem falta, ser aberta com coragem é a porta de dentro. Nossa, uma reflexão fortíssima e super necessária para coroar o encerramento do nosso mergulho profundo nas ideias do Cris Acosta de hoje. Que a busca por essa clareza interna seja o nosso principal compromisso antes de tomarmos qualquer grande decisão lá fora. Um excelente dia a todos que nos acompanharam e até a próxima análise.